Olá, boa tarde. Séries, filmes e jogos com cenas inapropriadas para crianças. O proibido sempre chama a atenção dos menores, mas cabe aos responsáveis, por exemplo, ficarem de olho para evitarem que isso aconteça. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a classificação indicativa. Esse é apenas um dos destaques. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal rejeita trâmite de ação contra atos e pronunciamentos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Juiz de garantias, expositores que vão participar da audiência pública que vai tratar do tema, têm até amanhã para enviar o material a ser apresentado durante o evento. O evento será realizado de forma virtual na segunda e na terça-feira da próxima semana. E ainda, Conselho Nacional de Justiça lança protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou a habeas corpus a favor do caminhoneiro Zé Trovão. Fachin manteve a decisão individual dele e negou o recurso, aplicando o entendimento do tribunal de que não é cabível a habeas corpus contra decisões de ministros da própria corte. Edson Fachin foi seguido pelos demais. No habeas corpus, a defesa questionava a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República, no inquérito que investiga a articulação de atos antidemocráticos no feriado de 7 de setembro. O Supremo Tribunal Federal negou seguimento a uma ação que pedia a condenação do presidente da República, Jair Bolsonaro, por atos e discursos supostamente inconstitucionais. A ação foi proposta pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Quem tem os detalhes da decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes. Na ação, o partido pediu a apuração de atos, discursos e comportamentos do presidente da República e de outras autoridades que teriam atentado contra o Estado Democrático de Direito. A pretensão era evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais e foi apresentada por meio de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, requerendo que as autoridades passassem a respeitar os princípios previstos na Constituição. A petição foi julgada inadequada pela relatora do caso, a ministra Rosa Weber, que considerou que o pedido foi elaborado de forma genérica e aberta, sem individualizar as condutas e as partes que se pretendia processar, tornando assim impossível a apreciação da demanda pelo Poder Judiciário. Pelo entendimento da julgadora, a ação não destacou nem mesmo quais seriam os fatos apurados que teriam violado os preceitos fundamentais de ordem constitucional. A ministra ainda pontuou que o pedido formulado se deu pela forma incorreta, sendo um pedido vago e impreciso que não atende à via jurídica escolhida pelos autores da demanda. Por maioria, o plenário virtual rejeitou a continuidade da ação, restando vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. O Ministério da Saúde se comprometeu a garantir o esquema de vacinação contra a Covid-19 na Bahia e em todos os estados, de acordo com informações técnicas da pasta sobre o cálculo da quantidade de doses para o envio. O compromisso foi firmado durante uma audiência de conciliação por videoconferência no Supremo Tribunal Federal. A negociação foi convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski, depois que o governo da Bahia entrou com uma ação alegando defasagem de mais de 1 milhão de doses do imunizante enviadas pela União. Bom, segundo o governo baiano, a defasagem é consequência da mudança nos critérios para envio de vacinas, que deixaram de considerar os grupos prioritários para levar em conta o restante da população em ordem decrescente de idade. Na audiência, a União explicou que no mês passado mandou para a Bahia doses suficientes para toda a população adulta, segundo números do IBGE, e que aguarda a resposta do Estado sobre possível necessidade de uma complementação. O governo estadual se comprometeu a dar essa resposta em 10 dias. Depois, a União também terá 10 dias para mandar mais doses, caso necessário.
Os expositores que vão participar da audiência pública que vai discutir a implementação da figura do juiz de garantias têm até amanhã para mandar o material a ser apresentado durante o evento. A audiência, que será realizada na próxima segunda-feira e terça-feira, também vai debater o acordo de não persecução penal e os procedimentos de arquivamento de investigações criminais previstos no pacote anticrime. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou que os expositores selecionados para participar da audiência têm até esta quarta-feira para enviar o material escrito e em formato digital para o e-mail juizdegarantias@stf.jus.br. O evento será realizado de forma virtual na segunda e na terça-feira da próxima semana. Cada instituição vai ter até 10 minutos para fazer a exposição. As audiências públicas vão seguir uma metodologia que estimule o debate com foco em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Vão participar membros do poder público e da sociedade civil que possam contribuir com conhecimentos técnicos e jurídicos sobre os temas. As audiências serão realizadas virtualmente nas próximas segunda e terça-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. O link do evento será disponibilizado no site do Supremo, que é esse que aparece na sua tela, stf.jus.br. A Justiça Estadual vai julgar uma ação penal movida pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra Guilherme Boulos, ex-candidato a prefeito de São Paulo. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Joel Ilan Paciornik definiu a competência da Justiça Estadual Paulista para julgar a ação penal privada movida pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra Guilherme Boulos, ex-candidato a prefeito de São Paulo. A ação foi proposta por Weintraub em razão de suposta ofensa à sua honra por meio de postagem publicada no perfil pessoal de Boulos no Twitter, cujo objetivo seria responsabilizar o ex-ministro pela falta de insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Para o ex-ministro, com a publicação, Boulos cometeu difamação e injúria contra ele. A Justiça Federal entendeu que a suposta ofensa à honra do ex-ministro não está relacionada às suas funções como servidor público federal, uma vez que na época da publicação da mensagem, Weintraub não era mais ministro. Já a Justiça Estadual se declarou incompetente sob o fundamento de que o delito teria sido praticado em razão da função pública de Weintraub como ministro da Educação. No entendimento do ministro Joel Ilan Paciornik, relator do conflito de competência, o processamento da ação cabe à Justiça Estadual, já que a publicação na rede social ocorreu em 20 de janeiro de 2021, data em que Weintraub não era mais o titular do Ministério da Educação. Ele foi exonerado do cargo em 20 de junho de 2020. Desta forma, o ministro conheceu do conflito para declarar competente o juízo de direito da 11ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, em São Paulo. E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça lança um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que o Ministério Público não tem legitimidade para questionar cobrança de taxa por associação de moradores. Por entender que se trata de interesse eminentemente privado, a 4ª turma afastou a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de questionar taxa supostamente abusiva cobrada por associação de moradores. Como consequência, o colegiado manteve a extinção do processo no qual o Ministério Público de Minas Gerais alegava que uma associação estaria cobrando dos moradores por serviços que já eram prestados pelo poder público, como capinagem, limpeza de rua e segurança.
Em recurso especial ao STJ, o Ministério Público sustentou que a sua legitimidade para propor a ação seria decorrente não só do interesse da coletividade de moradores atingidos pela cobrança, mas também da existência de multiplicidade de ações sobre o mesmo tema, o que justificaria a intervenção para pacificar a controvérsia. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, apontou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o Ministério Público Mineiro possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo os de natureza disponível, desde que o interesse jurídico tutelado tenha relevante caráter social. Porém, o ministro concluiu que, no caso dos autos, não se busca defender bens ou valores essenciais à sociedade, nem se pretende tutelar o direito de indivíduos considerados vulneráveis. Portanto, o Ministério Público não é dotado de legitimidade para ajuizar a ação civil pública visando a defesa do direito do proprietário de não pagar taxa cobrada por associação de moradores, em razão da ausência de relevante interesse social, devendo, portanto, ser mantida a extinção do processo por carência de ação. Desta forma, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje pela manhã o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O objetivo é orientar magistrados para julgamentos de casos de violência doméstica e também sobre a participação feminina no Poder Judiciário. A iniciativa é mais uma resposta do Conselho Nacional de Justiça ao aumento das ocorrências de agressões a mulheres no Brasil. A publicação é resultado de estudos desenvolvidos por um grupo de trabalho criado para ajudar a desenvolver políticas nacionais de enfrentamento à violência de gênero. O protocolo também é mais um instrumento para que seja alcançada a igualdade de gênero nos tribunais. O protocolo está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, um compromisso firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é capacitar magistrados para que atuem seguindo diretrizes que traduzam um novo posicionamento da Justiça. Este instrumento traz considerações teóricas sobre a questão da igualdade e também um guia para que os julgamentos que ocorrem nos diversos âmbitos da Justiça possam ser aqueles que realizem o direito à igualdade, o direito à não discriminação de todas as pessoas. Na sessão, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e da Suprema Corte, Luiz Fux, também fez um agradecimento aos colaboradores do CNJ que trabalharam durante a pandemia para implantar o projeto Balcão Virtual. Nesse período, o atendimento presencial nos fóruns do país foi substituído pelo serviço virtual, que faz parte de um projeto maior, o Justiça 4.0, que visa tornar todas as cortes do país 100% digital. Essa equipe contatou todos os tribunais do Brasil, imagine o trabalhão que não foi, e realizou uma visita virtual em cada uma das unidades judiciárias, verificando o efetivo funcionamento do balcão virtual. Isso foi um trabalho relevantíssimo, realizado de maneira muito dedicada, durante meses, por esses servidores e colaboradores do Conselho Nacional de Justiça. E você vai ver a seguir os perigos de séries e filmes não adequados para crianças. Vamos falar sobre a classificação indicativa. Daqui a pouco, voltamos já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional.
O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi afastado da função nesta terça-feira por ordem da Justiça. Ele é um dos alvos da operação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária Civil, que investiga ilegalidades na área da saúde. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e sequestro de bens contra o prefeito e a mulher. Mas 3 pessoas são alvos da operação, sendo que o chefe de gabinete, Antônio Monreal Neto, foi preso temporariamente. Em nota, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, informa que recebeu com surpresa a decisão que gerou o afastamento de suas funções. Ele reitera que está à disposição das autoridades competentes e que vai colaborar para o pronto esclarecimento dos fatos. E agora um alerta para pais irresponsáveis. Você monitora o que seus filhos assistem na televisão ou nos aplicativos de streaming? Pois é, fica de olho na classificação indicativa de filmes e séries. É bom ficar atento, viu? Porque especialistas em crianças e adolescentes dão esse alerta que é preciso ficar de olho o tempo inteiro, ter atenção ao conteúdo que eles consomem hoje para no futuro isso não acabar em problemas comportamentais. E aí, consegue se lembrar onde no nosso dia a dia aparecem essas plaquinhas aí? Elas geralmente estão no canto da tela, logo no início de um filme ou de uma série. É a classificação indicativa. As tarjas mostram a partir de que idade aquele conteúdo é indicado. No Brasil, os autores de obras audiovisuais preenchem um formulário de autoclassificação no Ministério da Justiça. O órgão tem um manual que ajuda a indicar se o material se enquadra na classificação livre 10, 12, 14, 16 e 18 anos. Os critérios levam em consideração cenas que contêm violência, sexo, nudez e consumo de drogas. Quando você faz isso, você define os seus parâmetros de linguagem audiovisual, de imagem, de som. Então, nesse sentido, a classificação indicativa ela é muito importante, porque ela é um balizamento e ela ajuda o público a entender que tipo de conteúdo que eu vou escolher assistir. Se é um conteúdo mais para a família e tal. A falta de atenção de alguns pais irresponsáveis mobilizou nas últimas semanas diversas escolas ao redor do país. Crianças e adolescentes assistiram sem supervisão a uma série coreana imprópria para menores de 16 anos. E isso, de acordo com educadores, pode influenciar de forma negativa. A criança muda completamente o comportamento dela e começa a agir conforme aquilo que ela está assistindo, porque ela vai reproduzir. Ela ainda não tem maturidade para compreender que aquilo que está atrás da telinha não é real, mas ela vai fazer e com ela aquilo vai ser real. Além de filmes, séries e programas de televisão, a classificação indicativa também vale para aplicativos, jogos eletrônicos e de interpretação, conhecidos como RPG. Atualmente, alguns sistemas permitem que os pais bloqueiem o acesso dos filhos a materiais com temas inapropriados. Mas a dica dos especialistas é simples: a boa e velha conversa. Monitorem aquilo que o teu filho está tendo acesso. Veja com o que o seu filho está assistindo. Se porventura você pegou teu filho assistindo algo que não está de acordo com a idade dele, e se ele está assistindo, faça naquele momento a mediação daquela situação. Não é brigando, não é falando que está errado, que não é para ele assistir. Explique para ele o porquê que ele não pode assistir. Só para a gente contextualizar, essa série sul-coreana que foi abordada na reportagem, ela envolve personagens que vivem em situações precárias, são endividados que participam de brincadeiras infantis, mas quando derrotados, eles são assassinados. Bom, para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o coordenador de Política de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo de Araújo Nepomuceno. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, o prazer é nosso de poder recebê-los aqui e trazer um pouquinho da nossa experiência sobre classificação indicativa. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência de vocês no trabalho do MJ e também da autorregulação que precisa ser feita pelos pais, né? Só o Ministério da Justiça, o Estado sozinho, não consegue.
O que a gente tem que entender é que a política de classificação indicativa ela é de informação. Por ser de informação, ela vai pegar um determinado tipo de conhecimento, de conteúdo e trazer até os pais, até os responsáveis, que tem, então, aí a prerrogativa de tomar a sua decisão. Eu acho que dentro de uma democracia, a qual o Brasil está inserido, não cabe ao Estado determinar o que assistir, como assistir, não deve determinar se corta filmes, se impede o acesso à cultura, a conteúdos. Então, o nosso papel hoje é de fazer uma informação clara e objetiva sobre os 3 eixos temáticos, eu cito violência, sexo, nudez e drogas. Essa informação chega até a sociedade e as famílias em si tomam essa decisão sobre qual conteúdo é interessante para o seu núcleo familiar. Eduardo, quais as obras são analisadas? Novelas, filmes, séries? A gente citou o exemplo da plataforma de streaming, que tem conteúdos inadequados. Enfim, vocês avaliam quais obras? Olha só, quando a gente fala do universo do audiovisual, ele é bastante extenso, Mas para a gente tentar contextualizar, a gente trabalha com televisão aberta, televisão fechada, jogos e aplicativos tanto em mídia digital quanto mídia física, RPG, plataformas de streaming e jogos eletrônicos. Então, é uma gama muito grande de produtos e, no geral, são esses os que a gente atua com prioridade. Associado a esse conteúdo de audiovisual também estão os espetáculos públicos. Aí a gente vai citar para você o teatro, posso citar shows musicais, que também são objeto da classificação indicativa. Quer dizer, uma gama imensa, A gente foca muito só em televisão, em filme, não, um trabalho gigantesco. Bom, essa definição de parâmetros sobre conteúdo, ela é feita por uma equipe multidisciplinar, em linhas gerais, quem participa? O mais interessante da construção dessa política de classificação indicativa é que ela vem passando por audiências públicas desde 2006, audiências e consultas públicas. Então, o nosso guia ele foi construído com a ampla participação social, tanto com entes do governo, órgãos de controle, sociedade civil, especialistas em criança e adolescente, conselhos de psiquiatria, conselhos de psicologia. Então, desde 2006 e 2007, quando foi realmente criado como seriam os parâmetros, como que seriam esses critérios, que foram evoluindo com o tempo. Se nós pegarmos os critérios que existiam em 2006, 2007, não são os mesmos que vigoram hoje. Mas sempre essas alterações são construídas com ampla participação social, governamental, sendo, portanto, um processo estritamente democrático e que nos deixa muito feliz que venha sendo sempre seguido. Eduardo, vocês enfrentam resistência por parte dos autores das obras quanto à classificação? Olha, na verdade, a política de classificação indicativa ela já está bastante consolidada, inclusive nos meios que produzem os conteúdos audiovisuais. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, claro, a gente vai atribuir uma classificação indicativa se há alguma situação em que o peticionante não concorde, ele tem os recursos legais, ele pode fazer um pedido de reconsideração e depois fazer um pedido de recurso. Mas, normalmente, a gente tem uma aceitação assim, bastante ampla do que é a classificação indicativa, mesmo em primeira análise. Prova disso é que a gente só recebe pedidos de reconsideração e de recurso num percentual inferior a 0,8%, ou seja, em 99,2% dos casos em que a classificação é atribuída, não há nenhum tipo de contestação. Nossa, que bom, as pessoas estão bem conscientes, Nós estamos avançando muito nessa área. Agora, para finalizar, Eduardo, os pais podem sofrer algum tipo de sanção ou de que forma essa denúncia pode ser feita quando o pai permite o consumo desse conteúdo inapropriado? Olha, na verdade é o seguinte, a classificação indicativa, por ser uma política de informação, que a decisão é dos pais, a política por si só, ela não trabalha nessa seara. A gente advoga pela inteira liberdade das famílias. Mas é lógico, em caso de haver qualquer tipo de violação de direito, isso já cabe a outros órgãos de controle. Aí nós estamos falando do Ministério Público, está falando de Conselho Tutelar,
né, que foge um pouquinho do escopo e da atuação da classificação indicativa, que se limita realmente a fazer a avaliação desses conteúdos e de informar a família sobre o que eles vão encontrar nessas obras audiovisuais e espetáculos públicos. Mais uma vez, cabe aos pais, né, essa reflexão, essa consciência. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde para você. Nós é que agradecemos. Boa tarde a todos. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para vocês. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.